tu falou que o ucraniano, ele tá lutando ali, ele já perdeu tudo, né? E tu falou a honra, né? E aí, quando tu pega um perfil de um outro camarada que tá do outro lado lá, o inimigo russo, bêbado, e fazendo um monte de merda, esse cara, ele também tá naquele sentimento de vingança, porque a guerra tem regra, né? Por mais que esteja numa guerra, num conflito militar, deveria ter ali um código de ética e de engajamento entre soldados e tal, né? O mínimo de civilidade, né? O mínimo de civilidade, mas a realidade é que não tem isso, né? Não tem. E a gente vê que não tem só do lado deles. Tu poderia detalhar, assim, cara, coisas que tu viu que o russo fez? Posso, sem o menor problema. Eu até tenho um ursinho que eu trouxe. Eu comentei sobre essa... Eu só passei, né, o assunto. Sobre essa escola. Fica numa cidade de Izium. É um ursinho de pelúcia que as crianças costuram à mão. Engraçado, a cultura da Ucrânia, né? Eles preparam as crianças para serem realmente assim, donas de casa, trabalhadores de lavoura ou de outras coisas desde a infância. Eles vão vendo ali o talento natural da criança e vão desenvolvendo. E as crianças dessa escola, de uma cidade chamada Izium, depois quem quiser pesquisa, tá? Costuravam a própria mão, as menininhas, os ursinhos, e esses ursinhos eram vendidos. E o dinheiro revertido para o esforço de guerra, para a Ucrânia. Cara, mas a gente está falando de merrequinha, a gente está falando de centavos. É dinheiro para comprar comida para a própria escola, entendeu? Isso também é esforço de guerra. É para alimentar as crianças daquele vilarejo específico. É para botar combustível no ônibus que leva e traz as crianças da escola. A gente não está falando do esforço de guerra de comprar arma e munição só, não. A gente está falando de um contexto. E quando houve a ofensiva de Kharkiv, os ucranianos foram avançando, retomando o território de um lado, e o russo retraindo do outro. Então, conforme a Ucrânia avançava de um lado, o russo retraía do outro. E o que o russo fez no caminho? Cercava as escolas, hospitais, e nessa escola especificamente, eles tiraram todas as crianças, estupraram ao pé da letra e executaram. As que não morreram com um tiro na cabeça, morreram enforcadas e foram penduradas em árvore. Ou tiveram a cabeça pendurada em galhos de árvore. E esse é o tipo de perfil soldado com quem eu combati lá, contra quem eu combatia. Fez isso com crianças. Eu estou falando de crianças de 2 anos de idade até 6, 7, 8 anos de idade. Estupradas. Então, imagina você que tem filha agora, para pensar. Você que defende o russo, você que defende esse tipo de ser humano, que nem deveria ser chamado de ser humano. Pegar uma criança, um bebê de 2 anos de idade, arrancar a roupa, estuprar. Você mata pelo estupro, que um bebê morre só pelo ato. E no final, você amarra uma corda no pescoço dessa criança e pendura numa árvore. Então é esse o perfil de soldado que vocês que defendem russo estão defendendo. Estou falando de uma entre milhares de cidades que passaram pela mesma situação. Posso dar o exemplo de Suni. 2.000 pessoas executadas com tiro na cabeça e jogada na rua para todo mundo ver. Tá na internet para quem quiser ver, para quem não acredita. E ainda tem pessoas que defendem esse tipo de soldado, que estupra, que mata e que faz isso sem o menor pudor. Eles filmam, eles gravam e eles postam, rindo do que eles fizeram. E ainda tem infeliz para defender essa raça de maldito soldado russo. Então, eu estou falando, o russo é meu inimigo enquanto eu respirar nesse planeta. Porque eu vi do que eles são capazes. Eu torço para o Brasil nunca passar por isso. Porque o Brasil não tem a menor condição mental e psicológica de resistir ao tipo de barbaridade que a gente viu lá. Não tem porque não está acostumado com guerra. Vou repetir o ditado ucraniano, que eu ouvi muito deles. Primavera, temporada de plantação, colheita e guerra. Para eles é rotina, todo ano é isso. Eles têm problema. A gente, desde a Segunda Guerra Mundial, não sabe o que é isso. E olha que na Segunda Guerra Mundial foi bem
bem mais ou menos. Não foi no nosso terreno. Não foi no nosso terreno, não foi dentro de casa. Então, o Brasil não tem noção do que é passar por isso. Espero que não tenha, que continue não tendo por anos. Porque se passar, meu amigo, eu não sei se a gente tem estrutura para segurar um ataque nos níveis que a gente viu. Porque não é só a guerra militar, né? Exército contra exército. É a guerra psicológica. É essa que destrói a nação. Irmão, isso aí é comum. Infelizmente, numa guerra, ou isso é uma característica do russo? Minha pergunta, 2 perguntas. Tem aquelas regiões que são as regiões tidas pelos separatistas, é isso? Isso. Que você colocou que, na verdade, são russos ali e que é a justificativa para que tenha um conflito. Exato. Na tua visão é isso. E aí minha pergunta é, o exército ucraniano tem situações dessa também? Do combatente ucraniano, assim como você relatou dos russos? Primeira pergunta. E a segunda pergunta é, essas imagens, essa notícia, ela está sendo propagada no mundo, assim, aqui no Brasil? Porque você falou uma afirmação que eu até fiquei assim, espantado, que tu falou que a mídia está do lado russo. Sim. Na minha percepção, pelo que eu vejo aqui no Brasil, ou eu estou mal informado, ou a imprensa brasileira é mais pró-Ucrânia. Aí eu queria que você também falasse sobre isso, mas, por favor, primeiro, e depois você fala por que você tem essa percepção que a imprensa ela já escolheu um lado e esse lado é o russo. Tá bom. A primeira pergunta, sobre os problemas que a gente vê do exército russo, se tem na Ucrânia também. Se o ucraniano também faz isso. Soldados alcoolizados, esse tipo de coisa. E fazendo essas barbaridades. Esse tipo de barbaridade. Soldados que bebem e cometem erros, a gente vê dos 2 lados. Só que isso do lado russo é comum. É normal. Do lado ucraniano, isso é pontual. Você vê. Mas, vou citar um exemplo. Eu servi com um pessoal que era de uma divisão de tanques. 60% dessa divisão foi dizimada. Morreram durante os confrontos lá na região da Crimeia. E aí esse grupo foi realocado, onde eu conheci eles, né? Tive essa oportunidade. Eles foram realocados para captarem mais soldados, recrutarem, treinarem. E aí quando eles estiverem com efetivo mínimo, dali eles fossem reequipados e enviados novamente para a linha de combate. Esse grupo, quando chegou na base para realocar, a gente via, assim, todo dia, alguns soldados alcoolizados, bêbado, entrava com garrafa de vodka escondida debaixo do casaco, aí se escondia no cantinho dele, lá no alojamento, e bebia. Mas a gente que estava lá não julgava o cara, não. A gente entende. Imagina você numa divisão de tanque, que ela tem algo em torno de 600 homens aí, porque não é só o comandante do blindado, nem o operador da metralhadora. Cara, para cada blindado tem uma equipe, tem uma estrutura em volta. Então são muitos soldados, 400, 500, eu estou chutando um número aqui, mas é algo que está dentro da realidade. Vamos botar aí 400 homens no total. E desses 400, voltem aí 70, 60, voltem vivos. Cara, como é que você julga aquele cara que acabou de perder toda a sua equipe? Já não tem família, já não tem casa, já não tem muita coisa. E ainda perde o cara que virou o irmão dele durante aquela situação de conflito. Como é que você julga? A gente não julgava, não. A gente olhava o cara, óbvio, não vai estimular isso, mas a gente entendia também. Enquanto que o outro lado, não. O outro lado, isso era coisa normal e para eles não há nada de errado nisso. E quando você vê soldados que operam o tempo todo, nível de álcool, entorpecente, remédio, o abuso de remédio e tal, isso não pode dar certo para a tropa. Na Ucrânia a gente não via muito, não. Via os alcoolizados e tal, os bêbados, né, vamos dizer assim, mas casos assim, cara. Pessoas que perderam a tropa toda. Não é comum você ver um soldado numa operação bêbado. Até porque, eu vou falar por onde eu passei. Quando o cara era pego bêbado, ele era expulso, ou preso, ou no mínimo, ele era removido daquela unidade e mandado para uma outra que não estava na linha de frente. Manda o cara para uma retaguarda. Vai trabalhar numa logística da vida e tal. Era isso que acontecia, no mínimo. Enquanto do lado russo, não. É até estimulado entre eles essa questão. E a segunda pergunta é em relação
ao lado da imprensa, né? Que você fez uma crítica dizendo que a imprensa já tomou um lado. Sim. E que tem também uma guerra de informação, né? Certo. Tem a guerra, o conflito lá e tem a forma como a notícia está chegando pro mundo, né? Sim. Bom, hoje, as informações que eu julgo confiáveis, você tem que ir atrás dela e você vai achar na internet. Se você for parar para ver por canais abertos de televisão, você está ferrado, meu irmão. A informação ela chega totalmente deturbada, distorcida e tendenciosa. A começar quando você vê o presidente Volodymyr Zelensky tentar fazer contato com o presidente do mundo todo e você vê uma mídia defendendo o nosso, vou nem citar o nome para não dar azar, o nosso, que se recusou inclusive a ir lá e apertar a mão do cara, meu irmão. E botando o nosso como um pobre coitado. Não, ele estava lá, ele tentou se comunicar, só que não teve tempo. Isso é uma falácia, isso é mentira. Todo mundo sabe o que aconteceu ali. O nosso comandante em chefe aqui do Brasil, ele é um aliado, o nosso presidente, ele é um aliado declarado da Rússia. Só não enxerga quem não quer ver, pô. Então, quando a gente fala de mídia brasileira, cara, as notícias não chegam aqui. E o que chegam, primeiro, chega atrasado. Eu ficava lá em contato com a minha mulher aqui. Todo dia ela me mandava as informações que eu não tinha acesso. Ela baixava de tudo quanto é grupo de Telegram, grupo de russo, de ucraniano, mandava aquilo para mim, eu ia filtrando uma por uma, e aí mandava algumas para os nossos grupos de batalhão, grupo de pelotão, algumas eu arquivava, jogava e deletava, mas filtrava. Tudo que vinha do Brasil era de 3, 4 dias atrás, já tinha acontecido, e era de maneira tendenciosa. Sempre, como eu estou dizendo, pesando a favor da Rússia ou contra a Ucrânia. Só que sempre de maneira velada, dissimulada, não deixando claro de que lado está, mas sempre transparecendo que apoia um lado. Esse é o meu entender e eu acredito nisso, até porque é uma agenda mundial. Hoje, por um acaso, a gente tem Estados Unidos contra aquele conglomerado que está lá. Mas antes de se falar de guerra de Ucrânia, cara, a gente estava vendo aí a China fazendo comércio com os Estados Unidos, que está fazendo comércio com a Alemanha, que fazia comércio de gás com a Rússia, que fazia comércio com o Azerbaijão, que agora está em conflito também, que tinha comércio com o Irã, e a máquina girando. E a mídia se beneficiava disso. E hoje, o que a gente vê? Uma parcela do mundo, uma parcela de quem defende esse lado aqui, ó, lutando sozinho contra um gigante, e a mídia apoiando o lado do mais forte, que está errado, invadindo um país pequeno e mais fraco. O que a mídia ganha com isso? Não sei. Gostaria muito de entender. É a resposta de $1 milhão. Agora, que a mídia claramente apoia a Rússia, cara, qualquer pessoa com mínimo de inteligência vai assistir um jornal, vai olhar uma matéria, de quase todas as matérias vai falar pró-russo. Essa matéria é pró-Rússia. Essa matéria também é pró-Rússia. Todas as matérias que eu vejo falam cidades foram bombardeadas na Ucrânia. Não falam os russos bombardearam a cidade da Ucrânia. Aconteceu um bombardeio em uma área de conflito na região tal. Civis morreram no bombardeio. Eles não falam os russos bombardearam uma escola e mataram tantas crianças num bombardeio. A mídia nunca fala da forma correta. Fala como se fosse algo normal. Ah, está tendo um conflito ali, então é algo que acontece. Não, não acontece não. Crimes de guerra acontecendo lá. Eu passei por isso. Bombas incendiárias que explodem no alto, vai caindo fósforo branco, queimando a quase 3.000 graus. Queima tudo, não sobra nada. Eles atacaram várias vezes a minha posição e outras posições, onde estavam lá cidades inteiras, civis morando na cidade. É crime de guerra. A mídia mostra isso? Não. Eu tenho filmado no meu celular. Quem quiser me pede, eu mando. Um crime de guerra russo. Porque não é crime mandar fósforo branco em cima de soldado. É guerra. Agora, em cima de cidade... Civil? Em cima de civil é crime de guerra, sim. Por que a mídia não mostra? E não fala que foi o exército russo que fez isso? Porque ali tem um dono. Aquele filho feio tem um dono, tem um pai. Alguém deu aquela ordem ali. E por que ninguém bate naquela tecla?